Gravando, né? Sim. Bom, vocês vão liberando quem for entrando. Eu coloquei 3 co-hosts aí que eu nem lembro quem é. Por favor, vai liberando, tá? Eu já tô fazendo, tá, prof? Não Tá se bom, preocupe. obrigado. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Em relação ao vestibular não tem mudança nenhuma, né? Tudo continua a mesma coisa, por enquanto. Havendo alguma coisa oficial, eu comunico. O governo tinha, na semana passada, decretado quarentena até dia 10 de maio, né? E por pressão política, isso claramente é político, já declarou ontem que vai começar a haver uma volta da quarentena a partir do dia 10. Eles vão fazer isso em estágios, tá? E aí, olhando para o que está acontecendo em outras regiões, o que a gente está vendo? Por exemplo, ontem, em Florianópolis, o movimento no centro já estava correspondente a 70% àquilo que estava antes do corona. Tá? Aqui na minha cidade, a partir de amanhã, todo o comércio liberado, todo. Tá? Com algumas coisas que eles estão falando. Porque vai usar máscara, vai ser obrigatório essa coisa toda. Tá? Bom, a Duda, perguntei para ela especificamente para ver do vestibular, e eu acho que vai ser mantido mesmo o vestibular de maio, com uma pequena possibilidade de adiar, muito pequena, a verdade é essa, tá? Muito pequena. Então, o que acontece é o seguinte, e aí eu acompanho as notícias também do sindicato dos mantenedores de escola, que fala, tá? Existe o sindicato dos professores e o sindicato dos mantenedores, tá? Que é o que orienta o que as escolas devem fazer, tá? A orientação deles foi que para as escolas entrassem de férias em maio, com a previsão de que junho se voltasse tudo completamente normal, todas as atividades presencial em escola, tá? Eles reforçaram isso ontem, tá bom? E há a previsão, sim, de que escola volte em junho, tá? Espera aí que a Renata está lá, não sei se vocês liberaram, de que volte em junho, tá bom? Então, há a previsão, tudo pode mudar, de que as aulas presenciais retornem em junho, tá bom? Bom, como eu havia dito, e aí eu estou avisando para vocês, que é para vocês se prepararem, tá? Confirmando essa notícia, e ela é confirmada com antecedência, né? Nós vamos... Oi? André? Nós vamos dar uma... Não, caiu, mas voltou. Tá, eu achei que você tinha aberto o microfone e falou alguma coisa. Não. A gente vai... Beleza. A gente vai mexer no calendário, tá? Para que a gente tenha o máximo possível de aula presencial. Embora a solução que a gente tenha encontrado tenha sido, na minha opinião, a melhor de todas possível, né? Porque a gente manteve a aula ao vivo, coisa que ninguém fez, não há a menor dúvida de que a aula presencial, o rendimento é infinitamente superior à aula online, né? Isso não há a menor dúvida, né? Tanto é verdade que vocês se matricularam em curso presencial e não em online, né? Por uma razão óbvia, porque online já havia, tá? Então, dito isso, havendo essa confirmação, se houver essa confirmação, a gente vai mexer no período de férias de tal forma que ele coincida com as últimas 3 semanas de quarentena, tá? Então, para ficar claro, se houver a confirmação, e isso vai ser feito com antecedência, eu repito, se houver a confirmação de que as aulas, por exemplo, voltem dia 1º de janeiro, tá bom? As 3 últimas semanas de maio serão de férias, porque isso é uma coisa legal que tem que ser dada também aos professores e a vocês. E aí a gente vai de junho até novembro direto. Tá? A gente vai de junho até novembro direto. Eu vou, obviamente, adaptar o calendário, porque aí eu preciso ver simulado, essa coisa toda. Mas aí o período de aula seria presencial o máximo possível. Tá? Então, a informação é a seguinte. Assim que houver a confirmação de quando que voltam as aulas presenciais, provavelmente isso vai ser feito quarta agora, amanhã, tá?
eu já consigo programar qual vai ser o período de férias. E aí vocês se programem, por quê? Estou falando isso com antecedência. Porque pode ser que haja na família de vocês, irmão, coisa do tipo, que tenha férias em julho, tá? E os pais falam, pô, mas teu irmão vai ter férias em julho, se é que vai ter, não sei, enfim, e viagem e tal. Então, é um ano atípico, é um ano emergencial, tá? Só para vocês terem uma ideia, professores que dão aula em 2 escolas, por exemplo, que não coincidirem em período de férias, vão ficar sem férias. Porque se o vetor, por exemplo, der férias em maio, mas a outra escola não, quando chegar em julho, o professor vai estar de férias da outra escola, mas vai estar trabalhando no vetor. Então, isso vai exigir uma logística e um sacrifício de todo mundo, porque é um ano excepcional, é um ano de emergência que está demandando medidas emergenciais, tá bom? Então, a gente deve voltar para o presencial. Aí, pelo que diz, é por isso que eu acho, viu, Duda, que não vai mudar o vestibular mesmo, tá? Aqui em Vinhedo, para vocês terem uma ideia, a partir de amanhã já está, como eu disse, tudo aberto. Todo o comércio aberto, tudo, enfim, absolutamente, salão de beleza, unha, tudo. A única coisa que não vai estar liberado amanhã são as escolas. E aí, por acordo, obviamente, numa cidade pequena isso é possível, com o prefeito, eles vão decretar férias. Então, as escolas vão entrar em férias para coincidir com junho, que aí volta tudo à carga. Ficou claro? Tranquilo para todos? Isabela, Peraí, como é que é? Quem perguntou? Desculpa, fui no banheiro. É... Fala que caiu a conexão, Lu. Não que você foi no banheiro. A gente não mente, a gente só diz a verdade. Fala, Lu. Como é que é a história das férias? Então, a história das férias é a seguinte, Lu. Existe aí uma forte possibilidade de que ou na última semana de maio, tá? Ou no mais tardar da primeira semana de junho, tá? Haja uma liberação das atividades presenciais em escola, tá? Escola é particularmente, pela essência dela, um local de aglomeração na própria sala de aula, é inevitável, né? Então vai entrar numa outra etapa de liberação. A partir de 10 de maio já está definido que vai haver liberação de algumas coisas em São Paulo, aí na cidade de São Paulo, da quarentena, tá? E eles vão liberando aos poucos. Óbvio, gente, que tudo isso está condicionado à observação dos números, tá? Mas a previsão é essa. Então, a gente deve voltar com a aula presencial em maio, na última semana de maio ou na primeira de junho, pelos prognósticos. Estou ressalvando que é previsão, e previsão não é certeza, tá? Sendo isso, a gente vai mexer no período de férias. Então, assim que se decidirem quando que as escolas voltam com aula presencial, a gente articula para vocês terem as 3 semanas de férias que estavam programadas normalmente. A gente só vai antecipar. E aí eu readequo o calendário de simulado, enfim, eu refaço o calendário para que a gente tenha a programação completa. Tudo bem, gente? Beleza? Bom, vamos nós então para a aula. Espera aí, nós vamos começar, na verdade, por aqui. Assim que vocês estiverem vendo a apostila, vocês me avisem, por favor. Já está aparecendo. Já estamos vendo. Bora lá. Bom, eu pedi para vocês fazerem as questões de 1 a 6 de sala de aula, né? Gente, eu vou fazer as questões, vou comentar as questões, tá? Não vou, por exemplo, deixa eu só diminuir aqui, por exemplo, pegar esse texto e ler esse texto inteiro, porque não tem muito cabimento, né? Vou comentar as alternativas, pressupondo que você tenha feito, tá? Além da resposta, me interessa que você veja se você acertou ou errou, se você tiver dúvida de teoria ou não, tá? Me interessa falar de técnica de resolução, tá? Vocês notaram que as questões 1 e 2 são da FUVEST. Aí eu trouxe questões da FUVEST para mostrar um hábito que a FUVEST tem. Por exemplo, a FUVEST não é uma prova
que vai cobrar muito a dificuldade que vocês têm entre derivação parasintética, prefixal e sufixal, que a gente viu ontem, e a regressiva e a sufixal. Tá? Essa matéria, né, essa confusão que vocês fazem muito, é bastante cobrada pelas provas da VUNESP. Tá? FUVEST, por um lado, ela tem cobrado muito o sentido dos afixos, tá? Prefixo e sufixo. Então, devagarzinho, a gente está vendo, o Samuel me pediu, né? Uma lista de sufixo e tal. Eu falei, posso até disponibilizar a lista, mas não sou muito fã disso, não, porque eu prefiro que vocês guardem isso por meio de exercício, que é uma forma de guardar inconsciente, sem ficar criando aquele ranço de ficar tendo que decorar, porque eu sei que existe um certo bloqueio do aluno e eu sou contra isso por essência, tá? Então, gente, uma das possibilidades que existe na FUVEST é cobrar sentido de afixo. Bom, vocês vejam que nessa questão ele está pedindo 2 palavras, um prefixo com a ideia de anterioridade e outro com ideia de contiguidade. Quando a FUVEST pede um prefixo com ideia de anterioridade, o nível da questão está aqui. Estão olhando para mim? O nível da questão está aqui. Quando ele coloca contiguidade, o nível da questão vem para cá. Ó. Por quê? Porque a maior parte dos alunos não sabe o que é contiguidade. Ou seja, a FUVEST, ela no enunciado, ela aumentou a dificuldade da questão. Quando acontece isso, quando a dificuldade do enunciado é excessiva, o que o vestibular procura fazer para encontrar um equilíbrio? Facilita nas alternativas. O aluno consegue fazer essa questão, e eu acho que vocês devem ter marcado, se eu não me engano, que alternativa que esse troço aí, letra C de casa, sem ter a menor ideia do que é contiguidade. E como que a FUVEST facilitou esse troço aí? Ela não colocou 2 alternativas com prefixo de anterioridade. Porque se ela tivesse colocado 2, se ela tivesse colocado, como ela colocou, preconceituoso e pré-estabelecido, tudo bem, gente? Os 2 têm ideia de anterioridade, já teria dado uma merda violenta. Tá? Bom, então, primeiro, o que eu quero comentar? Existem questões, tá? E isso é inerente à prova-teste, que você, e turma, mesmo sabendo que vocês vão fazer isso, o nosso papel do professor é repetir. Porque na hora da prova, com nervosismo, vocês deixam de fazer. É trabalhar prova-teste com as alternativas. Não sei o que é contiguidade, vou por eliminação. Como só sobrou uma que tem prefixo com ideia... Peraí, Matheus caiu. Com ideia de anterioridade, foi. Até aqui, esse comentário é tranquilo? Tá. Alguém sabe alguma ideia do que significa contiguidade? E depois eu te falo por que me interessa isso. Alguém tem ideia do que seja um sinônimo de contiguidade? E por que cooperação? Cooperação é com, né? O prefixo com mais operação. Tudo bem? Se o des da ideia de antes, o com de cooperação, dá ideia do quê? Cooperar é operar, o com é o quê? Alguém faz ideia? Junto. Junto, isso. Então, o que na verdade eu estou tentando te mostrar? Por analogia, como é que se faz isso? Por isso, Samuel, que eu sou contra ficar decorando lista. Então, cooperar é operar junto. Então, o que eu posso falar devagarzinho? Que contiguidade dá ideia de junteza. Mas, turma, junteza, não existe substantivo em português. Alguém consegue me dar um sinônimo? Com é junto. Companhia. Hã? Companhia, sei lá. É companhia, mas mais do que isso. Equipe? Conjunto. Tudo bem. Na verdade, eles traduzem como proximidade, vizinhança. Até aí, tranquilo? Um dia eu vou te explicar metonímia. Metonímia e metáfora. Ouçam, eu vou falar assim, ó. Toda vez que você substituir um termo A por um termo B, presta atenção, tá, gente? Vocês sabem que metáfora e metonímia não é fácil. E vocês confundem muito uma com outra. E a confusão é explicável. Agora, o truque é descobrir por que o aluno confunde. Porque, vejam,
Se as pessoas confundem tanto metáfora com metonímia, alguma explicação tem que ter, a gente tem que procurar. Então, toda vez que você substitui um A por um B, ou é metáfora ou é metonímia. O que vai diferenciar? Então, eu vou falar assim, ó, metáfora e metonímia são figuras de linguagem caracterizadas por substituição. Eu vou substituir o termo A por um B. Como é que eu vou saber se a substituição de A por B é metáfora ou por metonímia? Vai depender da relação semântica que existia entre A e B. Quando entre A e B existia uma relação semântica de semelhança, desculpa, eu me desconcentrei porque apareceu aqui alguém pedindo para entrar, tá? Deixa eu voltar. Substituir A por B, ou é metáfora ou metonímia. Não é para guardar agora é aquele papo de ouvir. Quando eu for dar metáfora, a gente escreve, agora é aquele papo de ouvir. Então, o que você tem que guardar? Substituir um termo A por um termo B, ou troça metáfora ou metonímia. Pus um termo A na frase, esse termo A estava no lugar de um termo B, ou é metáfora ou metonímia. Se entre A e B existir uma relação de semelhança, é metáfora. Se entre A e B existir uma relação de contiguidade, é metonímia. Turma, o que eu quero que vocês comecem a pensar? Quando vocês pensam em figura de linguagem, vocês pensam para a prova-teste. Como é que cai prova-teste? O cara fala assim, assinale a alternativa que tem metonímia. Beleza. Como é que cai em prova escrita esse troço? O cara fala, identifique a figura de linguagem que tem no texto e justifique. Então, um desafio que a gente vai ter é saber definir figura de linguagem. Vocês sabem definir algumas, mais uma vez. Se eu pedir para você definir personificação prosopopeia, pode ter certeza que vocês vão começar a articular alguma coisa. Vocês começam a falar. Quando eu falo, gente, o que é hipérbole? Vocês começam a falar alguma coisa. O que é hipérbato? Vocês começam a falar alguma coisa. Agora fala para o aluno, o que é metonímia? O aluno nem começa a articular. O aluno nem começa a conseguir falar nada. Então, outra vez, eu estou olhando para a prova escrita, não só para teste. Então, uma hora, você vai ter que falar, isso é metonímia porque isso, isso, isso. Tá? Então, agora é o momento de ouvir. Metáfora e metonímia. Substituiu A por B. Pronto. Aí, ou a relação de semelhança ou contiguidade. Tá vendo? Por isso que essa palavra contiguidade me interessa. Bom, eu fui responder lá a prova da FUVEST e não lembrei da palavra contiguidade para justificar metonímia. Nós vamos justificar, gente, trocando contiguidade por sinônimo, que é proximidade, vizinhança, vizinhança semântica, proximidade semântica. Você viu que eu usei a questão para duas coisas. Falei de figuras, deixei de lado, volta para a questão. Da questão, alguma dúvida? Professor, eu fiquei com mais dúvida em anterioridade do que em contiguidade. Por quê? Fala, Rê. Eu não consigo, identificar essa coisa de anterioridade nas palavras. Anterioridade, Renata, é aquilo que é feito com antecedência, né? Quando você... O que é uma pessoa que tem... o que é, ao pé da letra, pré-história? Antes da história. O que é pré-concebido? Conceber antes. Uma pessoa preconceituosa, ao pé da letra, é uma pessoa que tem um conceito sobre alguma coisa antes de conhecer o conceito. Então, o prefixo pré, em português, tá? Ele significa... Eu ia falar uma coisa que você já deve ter ouvido falar, quer ver? Ó? Só para você entender. Se em algum momento do teu período escolar, você já ouviu falar que a frase prefiro mais uma coisa do que outra? Prefiro mais. Você já ouviu falar que isso é uma redundância? Porque o verbo preferir já significa gostar mais? Nunca te explicaram por que isso é uma redundância? Não? Porque preferir é pre mais ferrer. Ferrer do latim veio dar o verbo gostar em português. Olha que coisa, ó. O verbo gostar vem de ferrer, do latim. E esse pre aí é o pre de antes. Então, prefiro é gosto antes de uma coisa. Se eu gosto antes de você, é óbvio que eu gosto menos do outro. Eu gosto mais da Renata do que do outro. Tá entendendo qual que é a ideia? Portanto, que quando eu gosto antes,
já está dito que eu gosto mais. Então, na verdade, preferir só é redundância, porque esse prefiro mais aí, tá entendendo, Renata? Esse mais está contido na ideia do pre, que é antes. Se eu gosto antes, é óbvio que eu gosto mais. Então, o verbo preferir tem esse pre, só que aí a gente chama de forma presa. Por quê? Porque o verbo preferir não é derivação prefixal de ferir. Preconceituoso é derivação prefixal de conceito. De conceituoso, na verdade, né? Conceito, forma preconceito, preconceituoso. Tá? Beleza, Rê? Tá, obrigada. Imagina, mais alguma dúvida? Ô, Rubão, no subordinado, na alternativa D, o sub é prefixo, né? Ou não, eu tô viajando. É prefixo. É prefixo, ah, tá. Mas não indica anterioridade? Não, indica por baixo, é variação de sob. Subordinado Então. por baixo. Ó, se eu Oi, desculpa. subordinado a alguém. Então, David, e todo mundo, eu acho que é mais negócio, tá? Vocês tentarem fazer por analogia, só que aí por analogia do que depende? Do repertório lexical do aluno. Eu acho que é mais, acho eu, tá? E eu não me convenço do contrário fácil. Eu acho que é mais fácil a gente raciocinar do que decorar. Pelo menos eu tento dar um curso de português nesse sentido. Subordinado, não existe alguém abaixo, perdão, não existe alguém acima de mim? Sim. Ordinado, eu não estou abaixo? Uhum. Sob, eu não estou abaixo? Sobre, eu não estou acima? Então, essa variação de u para o, sob, sub, normal. Impossível, impossível. Você tem impossível com M. Você tem inútil com N. Inútil é in mais útil. Você tem imoral, ou seja, você tem variações ortográficas do mesmo prefixo, mas aí é por regra de ortografia da língua portuguesa. O prefixo i é o mesmo em todos. O prefixo i de negação aí é o mesmo em todos. Tudo bem? Mais alguma coisa a questão, gente? Não? Qual que é a alternativa mesmo? É C. É essa aqui, ó. Valeu. Tá? Imagina. Bom, gente, a questão 2 eu acho que é muito tranquila, né? Indica a palavra. Ó, pessoal, aí, para pegar embalo em algo que a gente está falando, né? Nas aulas de redação que a gente está fazendo, né? De segunda-feira, e a gente vai continuar, né? Com ela. A gente está pegando ideias de português para redação. Tenho falado para vocês, né? Palavras comando do enunciado. Assim como tem palavra-chave de tema de redação, palavra comando. Que o cara falou, indique a palavra. Indique a palavra não é para justificar, não é para fazer nada. Você põe a palavra e acabou. Então, a palavra comando indique pega do texto. Alguém consegue me dar sinônimo de palavra comando indique? Que outra palavra poderia estar aí no lugar de indique que você só pegaria a palavra? Não respondam não, gente. Tudo bem que a palavra, acho que é tudo, se não me falha a memória, né? Eu não me lembro, é tudo, né? Então, o aluno aqui na resposta, ele escreve tudo, entre aspas. Mas nada. Vocês conseguem me dar sinônimo de palavra comando indique? Que outra coisa estaria escrito ali? A Reescreva. ponte? Desculpa, vamos aprender a ler enunciado. Desculpa, falaram coisa correta, mas eu falei por cima e eu queria que repetisse. Indique, vai, que mais? Reescreva. Reescreva, A não. ponte? Calma, ó. Reescreva, não. Quando o cara pedir... Aí, tá vendo, gente? Por isso que é importante esse tipo de coisa na hora de corrigir. Quando o cara está pedindo para reescrever, ele está pedindo necessariamente para produzir alteração. Reescrever é implícito que você vai ter que alterar coisa. Tá? Então, reescreva não é. Alguém falou, não percebi? Transcreva. Qual que é a diferença entre reescreva e transcreva? Vou falar de maneira simples. Transcreva, copie. Reescreva, copie alterando. Ficou claro? Reescreva, copie alterando. Então vai. Indique, transcreva, o que mais? Alguém?
Eu falei a Felipe falou fonte City. e o Felipe falou City. Tudo bem, eu não ouvi. Então, cite, tá? Cite. Mais uma eu queria. Tem 4 que são normais no vestibular. Indique, transcreva, cite, que é normal em vestibular. Aí, O gente, Silas falou apresente. quem? O Silas falou apresente. Então, apresente seria sinônimo, mas não aparece em vestibular. Não estou descortando. Eu quero. Aí o pessoal que tem experiência em vestibular talvez ajude. Indique. Mostre. Oi? Mostre. Aponte. Aponte. O verbo apontar. Tá? Eles usam essas 4 palavras. Aponte a palavra. Você vai lá, pega a palavra e pau. Tá? Fechou? Tudo bem, gente? Próxima. Aqui, ó, eu acho que o grau de dificuldade vai crescendo um pouquinho, tá? Vou comentar, se houver dúvida, me peçam, tá? Assinale a alternativa em que uma das palavras não é formada por prefixação. Todas as outras vão ser formadas por prefixação, óbvio, tá? Eu vou comentar algumas. O gabarito, primeiro, é letra E, tá? Vamos nós. Com calma, eu vou comentar primeiro o gabarito. Se antever é prefixal, pergunta, ela é prefixal de quem? De ver. Ver é verbo, antever é verbo. Estão olhando para mim, ó? Olha para mim. Ver é verbo, antever é verbo. Como é que eu provo que o verbo antever é derivado do verbo ver? Verbo derivado se conjuga como primitivo. Essa frase, lá na aula de conjugação verbal, vai ser fundamental. Essa frase que eu acabei de dizer. Sabe por quê? Porque aí na aula de verbo eu te ensino 3. Perdão. A gente treina com 3 e eu te ensino todos. Eu vou repetir. Verbo derivado se conjuga como primitivo. Pensa um pouquinho nessa frase. Verbo derivado se conjuga como primitivo. Então, se antever é prefixal, ele é prefixal de ver. Como é que eu conjugo o verbo ver? Eu vejo. Como é que eu conjugo antever? Eu antevejo. Logo, tudo bem que ficou igualzinho? Logo, antever é derivado do verbo ver. Certo? Deter. Você está vendo que eu estou vindo de trás para frente. Deter. Se deter é derivação prefixal... Peraí, gente. Se deter é derivação prefixal, ele é prefixal do verbo ter. Como é que eu provo? Verbo derivado conjuga como primitivo. Ouviu a frase? Verbo derivado conjuga como primitivo. O verbo ter, eu tenho. O verbo deter, eu detenho. Prefixal. Dever. Se dever for prefixal, vai ser prefixal de quem? De ver. Verbo primitivo, verbo derivado. Qual que é a frase? Verbo derivado se conjuga como verbo primitivo. Guardou? Verbo derivado se conjuga como verbo primitivo. Como é que conjuga o verbo ver? Eu vejo. O dever não é eu devejo. É eu devo. Portanto, verbo dever não é prefixal de ver. Eu não estou preocupado nesse momento com a resposta do teste, juro. Eu estou preocupado com o verbo. Porque verbo é uma matéria que a gente sabe que vai cair. Prefixo, eu não sei se vai cair. Mas verbo eu sei que vai. Então, a minha preocupação é maior com coisa que eu sei que vai cair. Pode ver que a única alternativa onde só tem verbo aí é na letra E. Isso é uma questão de verbo. Isso é uma questão de verbo, gente. Isso não é uma questão de processo de formação de palavras. Eu só estou colocando aí para já começar a botar na tua cabeça. Tudo bem? Tudo bem? Agora, pega, por exemplo, a letra B de bola. Pega a última palavra. Demover. Demover é verbo. Demover é verbo. Será que demover é conjugado, é derivado, é prefixal de ver? Como é que é ver? Eu vejo. Demover não é eu demovejo. Logo, demover não é prefixal de ver. Foi? Dever, eu devo. Dever, eu devo. Tudo bem?
Demover não é eu demovo, não sei nem falar essa porra. Demovo. Não é prefixal também de dever. A turma está me entendendo? Alguém sabe conjugar o verbo demover? Eu, É igual de mover, eu movo? portanto, demover é derivação prefixal de qual verbo, Renata? Mover. O verbo mover. É isso aí. O verbo demover. O que significa demover? O que significa demover? Colocar de volta? Na verdade, é colocar em outro lugar, né, Renata? Ah, tá. Porque assim, ó, eu quando te demovo da sua opinião, eu te demovo, não sei se vocês conhecem esse contexto, eu te demovi da sua opinião, entre aspas, sentido figurado. Eu te convenci de que a tua opinião não é verdadeira. Ó, eu te demovi. Eu te demovi da sua opinião. Na verdade, é o sentido figurado. Por quê? Porque eu movi a sua opinião para outro lugar. Logo, você mudou de opinião e você passou a concordar com a minha. É como se fosse sinônimo de convencer. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Ó, algumas palavras... quer ver? Por exemplo, olha aqui na letra C, ó. Prever. Prever. Prever, eu prevejo. Portanto, prever e antever tem a mesma raiz, tem o mesmo radical. Por quê? Porque conjuga igual. Tá? Ó, os alunos têm um pouco de problema em antípoda. Antípoda. Tá? Não sei se a turma sabe o que é antípoda. Antes, eu acho que você sabe que é contra, né? Esse podo aqui deu a mesma palavra podologia. Antípoda ao pé da letra é pé. Antípoda, olha para mim, gente. Ó, antípoda é sentido literal, tá? Antípoda ao pé da letra é pé contrário. Só que a gente fala de opostos, por metáfora. O homem é antípoda da mulher. O homem é ao contrário da mulher. É uma prefixal. Conter. Conter. Ó, na letra C. Conter. Aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Ó o remeter, ó. Ó remeter. Ah, Rubão, remeter é derivado do ter. Como é que conjuga ter? Ter. Eu tenho. Remeter, eu remeto. Não é remetenho. Portanto, remeter não é prefixal de ter. Sacou? Dúvidas do 3, gente? Percebe que o grau de dificuldade é bem maior do que 1 e 2, né? É questão de modelo antigo da FUVEST, tá? Não é o modelo atual da FUVEST, não é. Eu só peguei essa questão para poder comentar isso aqui, ó, de verbo, porque é uma coisa que me interessa bastante. Questão 3, dúvida? Rubão, pode ir, Fala. Breno. Não, fala, pode falar, Breno. Ô, Rubão, então o remeter vem do verbo meter? Exatamente. Então vamos lá. Vamos lá. O que significa o re de rever, Breno? Desmeter? Tipo, Não. O que significa? Só um pouquinho. O que significa? Eu vou fazer um caminho. O que significa o re de rever? Re de rever. É tipo fazer novamente? E Tipo... ver novamente, né? É isso. Ver. Então o re significa o quê? De novo, novamente. O que é remeter, Breno? Meter novamente? Tipo... Meter novamente. O que significa meter na origem? Deixa eu falar. Sabe que palavra, sabe de onde que vem o verbo meter? Vem de mitere, do latim. Mitere. Sabe que palavra que formou daí também? A palavra missa. Missão, missionário, meter, remeter, o remetente da carta. Ajuda alguém ou não? A saber o que significa meter ao pé da letra? Enviar? Não sei quem falou, mas é isso aí mesmo, é enviar. Mitere é enviar. Missa, ao pé da letra, tá, gente? Pelo amor de Deus. É aquele evento que envia a pessoa para um outro lugar. Não quero entrar em muito detalhe para não dar qualquer conotação religiosa na aula, tá? Missionário é aquele cara que é enviado. Você, quando remete uma carta, você está enviando de volta. Ao pé da letra é isso. Então é isso aí mesmo.
Remeter é derivação prefixal de meter. Agora, turma, ó, o que me importa nesse teste são os verbos. O que me importa são os verbos. Porque, como vocês estão vendo, vai pintar isso aí por conjugação verbal. Dúvida? Ô Rubão, Fala. o prefixo com ali do conter significa o que mesmo? Desculpe. Aonde? Esse prefixo do com. É junto. É o com de com M, o David. Mas por que é com N? Por que aqui está com N? Por causa da regra de ortografia do M. Justo. Tá? É o mesmo com. Beleza? Beleza. Então, tipo, nessa questão, eu só teria que olhar pelos verbos. Então, seria a C ou a E, no caso, né? Não foi isso que eu falei, o David. Não é que você tem que olhar pelos verbos. Eu escolhi essa questão para já começar a dar uma técnica de verbo que vai ajudar a gente a conjugar verbo. Qual que é o problema? Em português tem mais ou menos 20 mil verbos. Qual desses verbos pode cair no vestibular? Todos. Portanto, o que a gente já sabe hoje, ô David? Decorar lista de verbo é inviável. Não vai rolar, porque tem 20 mil. Então, como é que eu vou ensinar vocês a conjugar verbo? Com algumas técnicas. Uma eu já estou dando hoje dessa matéria. Verbo derivado se conjuga como primitivo. Se eu aprender o primitivo... Pensa no verbo pôr. Pensa no verbo pôr. Conjuga na primeira do presente. O verbo pôr. Eu ponho. Certo? Eu ponho. Pense em todos os verbos terminados em pôr agora do português. Pense em todos os verbos terminados em pôr. Consegue me falar algum verbo? Pôr, ponho, repor, reponho, depor, deponho, compor, componho, propor, proponho. Ou seja, se o aluno aprender pôr, que verbo que ele terminou do português? Mais 49 verbos, porque tem exatamente 50 verbos terminados em pôr na língua. Agora, quer ver uma coisa? Ó, me ajuda, gente. Quando eu pôr impor, alguém falou lá, quando eu pôr a matéria ou quando eu puser? Me fala qual que é o correto. Quando eu pôr a mão aí ou quando eu puser a mão aí? Qual que é o correto? Puser. Fala. Puser. Portanto, supor é quando eu supuser. Contrapor, contrapuser. Pressupor, pressupuser. Vocês não erram pôr, vocês erram pressupor. Impor, impuser. É isso que eu quero que fique na cabeça. Verbo vai cair? Vai cair, gente. Forma derivada se conjuga como primitiva. Essa frase, vocês vão voltar com essa frase lá quando eu dar aula de verbo. Vamos nós. Tudo bem, valeu, Rubão. O verbo ver. Peraí, vamos nós. O verbo ver. Não é quando eu ver você, é quando eu vir. Correto é quando eu vir. Portanto, é quando eu antevir o desastre. É quando eu previr o que vai acontecer. E todo mundo fala errado. Todo mundo fala quando ele prever. O correto é quando ele previr. É isso que eu quero pôr na cabeça de vocês, David. Vocês não falam, no cotidiano, a gente não para pensar se é prefixo, porra nenhuma. Mas verbo a gente usa pra cacete. E aí na redação aparece errado. Então, vamos lá. Eu não falei, David, que agora só que eu vi que você falou, na letra C só tem verbo também, eu nem tinha me atido a esse detalhe. Tá? Eu, na verdade, peguei esse teste para falar de verbo. Ó, Renata, que você me falou, esse ante aqui, ó, é antes também. Antegozar é gozar antes. Gozar, eu gozo. Antegozar, eu antegozo. Opa, prefixal do gozar. Conter, eu contenho, eu tenho. Conter derivado do ter. Remeter, eu remeto. Meter, eu meto. Remeter é prefixal de meto. Forma derivada se conjuga como primitiva. Ô, gente, eu vi que rolaram algumas coisas no chat. Tá tudo claro? Eu vi que alguém respondeu, valeu, tá tudo claro? Eu não consigo acompanhar tudo, senão é foda. Tudo claro? Sim. Então, beleza. Questão 3, fechou? Questão 4. Observe que o termo enobrecer formou-se a partir de nobre com auxílio de um prefixo e de um sufixo. Parasintética, certo? Parasintética.
Ele não deu nome, mas é parassintética. Tudo bem? Abaixo, apresentamos pares de palavras. Em apenas um caso, não se seguiu o modelo apresentado. Eu vou justificar o gabarito, qualquer dúvida, tá? O gabarito é a letra B de bola, porque escurecer veio de escuro, ou seja, o es não é prefixo. É uma derivação sufixal. Dúvida, gente? Não? 5. Unifesp. Ó como as questões da Unifesp são mais técnicas. São menos interpretativas. Assinale a alternativa em que na reescrita do trecho houve alteração da classe gramatical da palavra em destaque. O que o cara está pedindo em termos velados? Derivação imprópria. Derivação imprópria. Agora, gente, eu vou falar uma coisa que aluno desatento fica sofrendo com as letras B, C e D. Aluno desatento fica sofrendo com letras B, C e D. Por que B, C e D não pode ser nunca a resposta? Vocês fazem ideia? Porque muda a gramática? Não, porque muda a palavra, pô. Ele está mudando a palavra. Na B ele estava trocando sua por dela. Não é a palavra que está grifada. A única reescrita de palavra é na A, virtual, e britânica, na E. Nas outras ele trocou palavra. Nem satisfaz o enunciado por conta disso. Eu não sei dizer para vocês se isso foi desatenção de quem fez a questão ou não. Mas as letras B, C e D mudam, não atendem nem o enunciado. Feito? Classe de palavras de virtual. Classe de palavras de virtual. Adjetivo. Adjetivo. Classe de palavras de britânica. Adjetivo. Certo ou não? Ambos são adjetivos. Na letra A, a palavra virtual está empregada como adjetivo nas duas. Não é resposta. Na letra E, na primeira na primeira é adjetivo, na segunda é substantivo. Substantivo. Mudou de classe, gabarito letra E. Dúvidas? Não? A questão 6, gente, ela, é assim, tá? Eu vou falar meio de memória. É uma questão que não tem 4 anos no vestibular da Unesp. A gente considera, a gente que trabalha com isso, a gente considera uma questão de até 7 anos, questão recente de vestibular, tá? Por isso que eu falo para você, estatística de 7 anos. Bom, mas 7 anos, eu tinha 12 anos. Foda-se, é novo. É recente. Tá? Você tinha 12, eu tinha 40 e pouco, é recente, caralho. Tá bom? Então, assim, então é questão recente. É modelo recente, tá bom? Analisando o último período do 3º parágrafo, tá aqui, tá, gente? Ó, tá aqui, ó, feito. Tá? Verifica-se que a palavra feito é empregada como... Qual que é a classe de palavras de feito? A minha primeira... É derivação imprópria, não é? Uhum. É imprópria. Tá? No meu entender, é a que mais vai exigir de vocês. Não é a mais difícil. No meu entender, mais difícil é vocês confundindo com regressiva e por aí vai. No meu entender. Tá? E o índice de acerto revela isso. É a que mais dá trabalho. Primeiro, qual que é a classe de feito? Verbo. Verbo. Tá conjugado, Matheus? Tá no particípio, não tá? Como é que chama quando o verbo está no particípio? É isso que eu queria. Como é que chama? É o modo. Não. Não, modo. Ativo, imperativo e subjuntivo. Não é modo. Como é que chama? Ai, como é que... Puta, esqueci. É normal. Chama-se forma nominal. É. Quais são as 3 formas nominais de verbo, gente? Quais são as 3 formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio. Então, lembra que eu te falei assim, ó, verbo, quando tiver conjugado, você põe no infinitivo. Ô, turma, eu vivo falando para vocês, né, que o que eu explico em aula se complementa com o exercício. Por isso que a aula de resolução de exercício é importante para mim. Lembra que eu falei isso quando eu estava explicando? Falei, ó, se o cara te der cantássemos, vocês estão lembrados? Cantássemos. Eu falei, põe cantar. Acho radical as 2 últimas letras, vogal, parará. Lembra de tudo aquilo? Então vamos lá.
Se o cara colocar verbo conjugado, você coloca no infinitivo. Feito está conjugado? Não. Feito não é forma conjugada. Feito chama-se forma nominal. Quais são as três formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio. Certo? Feito é verbo. Alguém sabe me dizer qual gabarito e por quê? Eu acho que é advérbio. O gabarito é E, conjunção. Nossa, justo. Me dá um sinônimo, Matheus. Como? Como? Me dá um sentido. Isso aí. Me dá um É sentido. comparação. Isso. Um dia vocês ouviram falar, e vocês vão ouvir falar da minha boca também, em oração subordinada adverbial comparativa. Gente, caga para esse nome. Mas vocês já ouviram isso na escola. Oração subordinada adverbial comparativa. Toda oração subordinada adverbial comparativa é introduzida por uma conjunção comparativa. Tudo isso é lindo, maravilhoso, porra nenhuma. Sabe o que é importante falar nisso? Que as conjunções subordinativas são elementos de coesão sequencial. Ontem, quando a gente estava fazendo aula de redação, eu falei para vocês. Esse troço de coesão não é um discurso. Esse troço de coesão azara a redação do aluno. Então, quando houver essa aula, tá? De oração comparativa, beleza, você vai aprender o nome, porque pode cair, tá? Agora, o que é importante é pensar na coesão. Conjunção é todo X, só para revisar, tá? É todo X que liga um A com B, desde que A e B sejam duas orações. Gente, queria saber se de 1 a 6 tem dúvida. Rubão, Oi, peraí. o Calma como... que eu ia tirar. Peraí. Ah, tá, desculpa aí. Não, é que eu ia tirar. Fala. Não, só para saber se o sinônimo de feito é como, mas é por comparação, é isso? Não entendi a pergunta, Breno. Não, tipo, eu posso substituir o feito por como, não posso? Pode. Porque eu estou comparando Isso. o A com Me B. ficava ao me disse. Isso. Ah, Quer tá, ver? obrigado. É isso aí. Alguém consegue falar outra? Como, assim como... De modo. O Então. 5 é a letra B de bola. Não, o 5 não, desculpa. O 5 é a letra E. Quem perguntou? E. O 5 é E. E o 6 é E também. Gente, dúvidas dos exercícios? Ô Rubão, Fala. eu tinha marcado advérbio porque eu pensei que o feito seria, não variava dependendo do... Peraí. eu- Vamos lá, David. Qual que é o erro que você acabou de cometer? Você acabou de cometer um erro normal. E assim, é normal para quando o aluno começa a pensar português, e você vai ver que a partir de agora, eu já tenho falado de umas 2, 3 aulas para cá, mas você vai ver que a partir de agora aumenta muito. Advérbio é invariável? É. Mas o que eu nunca falei? Que tudo que é invariável é advérbio. Foi você que concluiu sozinho. Então, você guardou uma característica de advérbio e você está fazendo aquilo que o professor de matemática começa a falar para você assim, ó, a volta não é verdadeira. A volta não é verdadeira. Então, David e todo mundo, a partir de hoje, nós vamos começar a pensar, já de algumas aulas para trás eu tenho falado isso, se a volta é verdadeira. Eu vou falar assim, a relação é verdadeira e necessária? Tanto é verdade, David, que você vai ver que eu vou fazer flecha para um lado, apontando para um lado, e em análise sintática eu faço flecha apontando para os dois lados. Quando eu aponto para um lado só de um lado, você pensa. Quando eu aponto para os dois, o que eu vou falar? A volta é verdadeira. Não é só advérbio que é invariável. Qual que é o plural da preposição de? Qual que é o plural da preposição de? É invariável também. É invariável. Tá entendendo, David? Então, advérbio, preposição é invariável. Verbo é invariável em gênero. Verbo é invariável em gênero, mas não é em número. Verbo é variável. Tá entendendo? Sim. O que você fez? Você fez a volta. Uhum. Justo. Valeu, Rubão. Falou.
Moçada, vamos? Bom, ô, gente, peraí. Nós vamos dividir outra tela. Alguém tem dúvida? Alguém chamou? Não? Bom, nós vamos... eu vou deixar aqui o que a gente fez até agora. A gente até agora estudou o processo de formação de palavras. E nós vamos ver um complemento dessa aula. Agora, o que vai ficar claro... não sei se vocês perceberam que quanto mais vai aumentando a quantidade de informação, mais difícil vai ficando a aula. Isso é óbvio. Por quê? Porque você tem que manipular uma quantidade de informação maior. Se o vestibular colocar processo de formação de palavras, vocês vão entender a minha preocupação a partir de agora, tá? Você só vai pensar em 2 nomes: derivação e composição. Antes de pensar nos tipos de derivação, antes de pensar nos tipos de composição, gente, o que eu estou falando é prático, para você não ser induzido ao erro, tá bom? Você vai pensar no quê? Você vai pensar se a palavra é derivada ou composta. Derivada quando tem um radical, composta quando tem mais de um radical. Ó, só fazendo parênteses, a Nath falou assim, Rubão, esse slide, aí lembra ontem que eu estava falando, esse slide não tem na apresentação, não tem, nem esse aqui. Essa apresentação, como eu falei, vai ficar disponível. Isso aqui é a revisão de tudo que você fez até agora. Tá bom? É só uma síntese. Porque a gente vai para frente e eu quero deixar registrado. Os tipos de derivação estão aí. Você já sabe que são 6 tipos de derivação. Em 4 você acrescenta, uma você tira, a outra você não põe nem tira. Composição você sabe que são 2. Numa não tem alteração fonética, noutra tem alteração fonética. Feito. Processo, portanto, acabou. Logo, não existe... Isso eu tinha falado ontem, gente. Não existe palavra formada, por exemplo, por hibridismo. Não existe palavra formada por neologismo. Os 2 nomes que me preocupam aqui são hibridismo e neologismo. Por quê? Porque hibridismo dá a sensação para o aluno que a palavra é formada por hibridismo. A palavra é híbrida. Hibridismo não é um processo de formação. A palavra é um neologismo. Ela não é formada por neologismo e isso vai ficar bem claro. Olha para mim um pouquinho aqui. Ó. Vamos começar com palavras cognatas. Ó, David, você que me perguntou. Esse co aqui, ó, esse co é o mesmo co de com. É o mesmo co de com. Tudo bem que nata é de nascer? Natalidade. Esse nata aqui, ó, é de nascer, que está na origem da palavra Natal. Está na origem da palavra Natal. Por isso que Natal comemora o nascimento. Ah, Natal não comemora troca de presente? Seu cu. Natal comemora o nascimento. Né? É que aí, né, a gente perde a noção das coisas. Tá? Então, o que é ao pé da letra? Palavras cognatas. Ao pé da letra são palavras que nasceram juntas. Gente, quando eu fiz escola, trocentos anos atrás, não havia estudo linguístico com a finalidade de uniformizar a nomenclatura técnica. Eu aprendi de uma forma isso, que hoje em dia não tem mais cabimento falar, mas eventualmente vocês podem ter ouvido falar na escola. Se você teve alguém que deu aula com uma visão, como é que eu vou te falar? Ultrapassada, falou assim, que as palavras pertencem à mesma família. Os alunos que estão aí na aula, que têm mais idade, com todo respeito, eu acho que são a Isa, o André, não sei se tem alguém mais. A Isa e o André têm risco de terem ouvido isso. Palavras de mesma família. Se tiverem ouvido, já ouviram fora de hora. Porque é uma coisa que não vem sendo usada há muito tempo. Agora, olha para cá que existe... Opa, peraí. Chat. Renata zoando. Ó, olha como é que define cognata. Mesma raiz. Bom, gente, vai. Abra um microfone, alguém, e me fale o que é raiz. Eu quero que você me fale o que é raiz. É a menor unidade que provém do primitivo, não é? Seria o radical grego.
sei lá. Não. Língua de origem. Não, tá bom. Eu falei uma coisa, eu queria que vocês guardassem, aí eu queria que vocês guardassem o que eu falei. Eu falei essa frase aqui, ó. Raiz é o radical no idioma primitivo. Raiz é o radical no idioma primitivo. Portanto, para saber raiz, e isso é importante, gente, está embutido o conceito do quê? De radical. Você percebeu que até agora a gente trabalhou com radical. Você percebeu que raiz até agora não foi importante. Raiz não é importante para processo de formação de palavras. Eu vou repetir. Raiz não é importante para processo de formação de palavras. Como que o vestibular começa? Aí eu estou pensando no examinador. Como é que o vestibular faz a questão para, entre aspas, ser pegadinha? Eu não acho que é pegadinha para quem sabe a teoria, tá? Ele mistura nas alternativas raiz com radical e pergunta processo de formação. Você tem que lembrar. Radical é em português. Raiz é no idioma primitivo. David, pode ser grego, pode ser latim. Tudo bem, gente? Aí eu tenho que saber o que é radical. Base do significado em divisível em unidades menores. Bom, ao pé da letra, o que eu estou te falando? Que o aluno, para saber palavra cognata, ele tem que saber grego, ele tem que saber latim. Não é o nosso caso. Nós não vamos perder tempo com isso. Então, eu vou te dar um artifício. Tudo bem, gente? Como é que eu sei, a partir de agora, e eu vou te mostrar que o artifício pode ter problema. Porque todo artifício tem lacuna. E eu vou te mostrar que a lacuna não vai ser grego e latim. Qual que é o artifício? Palavras que tiverem mesmo radical, elas vão ter semelhança na grafia e vão ter um sentido comum. Tá? Elas vão ter semelhança na grafia e sentido comum. Tem que satisfazer os dois. Se satisfizer um só, já era. Então, olha aqui, ó. A palavra pedra. Tudo bem que o radical, o A não está envolvido no radical? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem que aquele A é vogal temática de gênero masculino? Tudo bem o que eu falei, gente? Peraí, gênero masculino? Feminino, perdão. É porque aqui, ó, é de gênero masculino, ó, perdão. Ou seja, a palavra Pedro é cognata de pedra. Ô, bom, desculpe, não é desinência? O que eu falei? É vogal temático. Desculpa. É desinência, desculpa. Você vê que eu confundi um monte de coisa. O foco é pedra, o A é desinência de gênero feminino. O O é desinência de gênero masculino. Portanto, a palavra pedra e Pedro... Vocês estão vendo o mouse, gente? Espera aí. Sim, Rubão. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. A palavra pedra e Pedro tem um sentido comum. O que o vestibular pode pedir para você? Um vestibular antigo, tradicionalista, ele pode pedir palavra cognata. O que um vestibular moderno como o da FUVEST pode pedir? Qual é o sentido comum entre essas cognatas? A palavra pedreiro, só um minutinho, desculpa. A palavra pedreiro, cadê? A palavra pedreiro, ouçam, é derivação sufixal de pedra, desculpa. A palavra pedreiro é derivação sufixal. Gente, então com calma. Qual que é o processo de pedreiro? Sufixal. Pedreiro é cognata de pedra? É. Por que pedreiro é sufixal de pedra? Porque tem um sufixo eiro. Por que é cognata de pedra? Porque tem a mesma raiz. Agora que eu vi, tem um erro de digitação, né? Está escrito mesmo raiz, perdão. É mesma raiz, tá? Eu nem tinha visto. Tá? Tudo bem, gente? Aqui tem uma erro de digitação, ó. Aqui, agora que eu vi. Pedregulho. Derivação sufixal de pedra. Cognato. De pedra, Pedro, pedreiro, pedregulho. Olha lá, ó. Petróleo. Ao pé da letra, óleo extraído de pedra. Petrificado, tornado pedra.
Você está vendo que aqui trocou? Peraí, deixa eu pegar a caneta. Você está vendo que aqui trocou o D pelo T? Tá vendo? Agora, gente, não precisa saber o que eu vou falar, tá? Petróleo é uma palavra em português anterior à pedra. Petróleo. Sabe por quê, David? Porque petróleo pega a raiz latina petrus. A troca do T pelo D é do português tardio que a gente fala. Parênteses. Só para vocês entenderem. Vocês já ouviram falar em latim clássico e latim vulgar? Vocês já ouviram falar nisso? Sabe qual que é o latim clássico, qual que é o latim vulgar? O latim vulgar é o falado, o latim clássico é o escrito. O falado é posterior à escrita. O falado é posterior à escrita. Então, T, anterior a D. Não precisa saber isso não, tá, gente? Agora, quer ver? Fica vendo o limite. Fica vendo. Essas palavras têm uma semelhança, ó, tudo bem aqui o que eu estou fazendo? Tá ficando mais ou menos claro? É muito difícil fazer isso. Tá vendo a semelhança? Tá vendo? Todas elas remetem ao significado de pedra? São todas o quê? Cognatas. Tem alguma palavra dessa aqui que você não conhece em português? Tem alguma palavra dessa que você não conhece? Não, mas essa daqui você tem problema. Quer ver, ó? Essa você tem problema. Entra, cacete. Aí, ó. Empedernido. Você já tem dificuldade porque você não sabe o que é o verbo empedernir. Mas, gente, peraí, deixa eu pegar a caneta lá outra vez. Tá aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Ó a semelhança aqui, ó. Empedernir ao pé da letra é tornar pedra. Portanto, uma pessoa que tem o coração empedernido, empedernido é adjetivo já, tá? Uma pessoa que tem coração empedernido, metaforicamente, olha como é difícil entender poesia. Metaforicamente, é uma pessoa que tem o coração duro como uma pedra. O que significa uma pessoa ter o coração duro como uma pedra? Ser uma pessoa insensível. Então, vai comigo. Num texto temático, eu escrevo que o brasileiro está insensível. Num texto temático. Num texto figurativo, eu escrevo que o brasileiro está empedernido. Falando em outros termos, na dissertação, eu escrevo que o brasileiro está insensível. Na narração, eu escrevo que o brasileiro está empedernido. Eu falo a mesma coisa, só que um eu falo literalmente, no outro eu falo metaforicamente. Por isso que entender texto figurativo é mais difícil. Aí, turma, eu vou caminhar, tá? Eu vou caminhar. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui para não confundir. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Peraí. Ô, Rubão, deixa eu te perguntar. Calma, só um minutinho, por favor. Ah, tá, beleza. Só um pouquinho. Aí, gente, vocês vão entender agora o que eu estava fazendo. Ó. Só um minuto, tá? Que eu fiz há pouco. Ó. Ter, como é que eu conjugo? Tenho. Reter, retenho. Deter, detenho. Manter, mantenho. Portanto, deter, reter, manter são palavras cognatas do verbo ter formadas por derivação prefixal. Ixi, agora nós estamos aprendendo a falar essa matéria, hein? Agora nós estamos aprendendo a falar. Reter, deter, manter são palavras cognatas formadas por derivação prefixal do verbo ter. Portanto, palavra cognata não é processo de formação. O que você já sabe? Olha que coincidência, tá vendo? Remeter não é remetenho, é remeto. Portanto, remeter é um falso cognato de ter. Remeter é um falso cognato de ter, mas é cognato de meter. Olha lá, aprendemos a falar. Remeter é falso cognato de ter. Por que tem aluno que acha que remeter... Onde vocês se perdem, ó? Por que tem aluno que acha que remeter é prefixal de ter? Porque o aluno só olha para semelhança na grafia. Semelhança, gente, é visual. Sentido. Voltou, Samuel? Vou repetir, ó. Grafia é visual. Sentido você tem que pensar.
Então, a grafia, por isso que eu falo, eu combato muito. Em português, vocês querem ver muito e pensar pouco. Não é culpa de vocês, tá? Nego dá curso assim. Nego dá curso assim. Eu vou colocar texto aqui, ó. Vocês veem o texto? Vocês veem? Vocês veem? Vamos fazer 3 palavrinhas? Agricultura, ó. Agricultura, agrícola, que mais? Agrimensor. Agrimensor. Na tua opinião, tá fácil ou difícil de perceber que isso é cognato? Eu acho que é relativamente fácil. Qual que é a raiz que está aí? Qual que é a raiz? É agri. Que do latim veio dar em português alguma coisa como terreno, terra. É difícil pensar isso? Agricultura, uma cultura feita na terra. Você tem psicultura. Agrimensor, mensurar não é medir? Agrimensor ao pé da letra, o que o cara faz? Mede terra. Fácil ou difícil? Fácil. Aí vem o vestibular, isso é vestibular. E enfia peregrino. Aí o aluno já se fudeu. Alguém sabe me dizer o que significa ao pé da letra peregrino? O que significa figurada, gente? É tipo, o cara que anda pela terra? Isso. Então, o que significa per? Per. Qual que é a diferença entre furar e perfurar? Qual que é a diferença entre perfurar e perfurar? Eu furo a minha orelha para colocar brinco ou eu perfuro? Perfura. E a gente fala fura. Ah, o cara furou a orelha. Qual que é a diferença entre furar e perfurar? Perfurar é passar, passar pro outro lado também. É passar de um lado para o outro. É isso aí. Portanto, o peregrino é o cara que anda de um lado para o outro. A bala furou o corpo do cara. Aprende a interpretar texto, gente. A bala furou o corpo do cara. Ela não saiu do outro lado. A bala perfurou. Ela saiu do outro lado. Isso aqui perfaz o meu raciocínio. Agora é metafórico. Isso aqui perfaz o meu raciocínio. Significa que fez o meu raciocínio de um lado para o outro. Metaforicamente, fez o meu raciocínio completo. Portanto, per, metaforicamente, pode significar total, completo. É o que está na palavra período. Período é per mais odós. Odós do grego veio dar em português a palavra Deus. Ao pé da letra, período é completamente Deus. Olha que coisa maluca que significa a palavra período. E a gente perdeu isso. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. O que eu estou querendo falar é, tem que tentar fazer por analogia. Fechou? Turma, só um minutinho, por gentileza, deixa eu acertar o slide. Bom, eu preciso continuar, tá? Preciso continuar. Depois eu atendo dúvida. Vamos lá. Palavra cognata. Mesma raiz. Aqui eu não tenho medo de o aluno achar que pedreiro é um processo de formação palavra cognata. Aqui eu já tenho medo, ó. Peraí. Aqui eu já tenho medo. Ô, cacete. Aqui eu já tenho medo que você fale que a palavra é formada por hibridismo. Então, com calma. Primeiro, vamos nós. Vai com calma, tá? O que é hibridismo? Morfemas. Olha aquele começo de aula sendo importante. Calma. Quantos morfemas tem a palavra amoral, gente? Bora comigo? Quantos morfemas tem a palavra moral analisada em português? Quantos morfemas? 3, quer dizer, 2. São 3. A A, palavra conta, então, né? a moral e a moral. É, justo. A moral e a moral. Certo ou não? Certo ou não, gente? Vai. Qual é o processo de formação? Qual é o processo de formação de amoral? Eu quero o nome. Qual é o processo de formação? Prefixal. Prefixal. Mas ela não é um hibridismo? Então, afinal de contas, a palavra amoral, ela é um hibridismo ou é prefixal? Hibridismo e prefixal são coisas iguais ou diferentes? Diferentes.
que é prefixal, gente? Palavra que tem prefixo. Quando que a prefixal vai virar hibridismo? Quando os morfemas, no caso radical e como fala? Prefixo, no caso, forem de idiomas diferentes entre si. Como é que eu sei que a palavra moral é uma palavra híbrida? Porque o a negação veio do grego e o moral veio do latim. Eu preciso ter certeza de que isso aqui está claro. Então, olha para cá. Eu quero o nome do processo de formação da palavra televisão. Eu quero o nome... Opa! Eu quero o nome do processo. Prefixal. Derivação prefixal? Tá bom, vamos nós. Prefixal de quem? Visão. Visão. Divisão. Qual é o processo de formação de visão? Sufixal, de ver. Sufixal, de quem? Do verbo ver. De ver. Então, ó, ver formou sufixal. Perdão. Por sufixal formou quem? Visão. Olha para mim um pouquinho, gente. Porque eu acho que isso aqui te ajuda. Ver. Por sufixal formou quem? Visão. Por prefixal formou quem? Televisão. Então, ouça. Qual que é o processo de televisão? Qual que é o processo de televisão? Prefixal. Prefixal. Quais são os processos? Prefixal e sufixal. Pergunto. A moral e televisão... Vai devagar, tá? Tem o mesmo processo? Vai devagar que a pergunta não é fácil. A moral e televisão tem o mesmo processo no singular? Tem. Tem. A moral e televisão tem os mesmos processos? Não. Agora, qual das duas é cognata? As duas. Portanto, cognata... Errei. Puta que pariu. Errei, desculpa, Renato. Você tá certo com essa cara. Caguei. Qual das duas é híbrida? As duas. Portanto, o hibridismo tem a ver com o processo de formação de palavras? Não. Por que que televisão é híbrida? Porque um teco veio do grego, um teco veio do latim. Florianópolis. Floriano é a derivação sufixal de flor. Polis é grego. Tem um teco. Tudo bem, gente? Aí eu já fiz no slide, né? Flor por sufixal fez Floriano é do português. Polis é do grego, ao pé da letra cidade de Florianópolis. Floriano é Floriano Peixoto, tá? Foi o segundo presidente da República. O nome da cidade de Florianópolis foi dado em homenagem ao Floriano Peixoto, porque ele era nascido lá. Palavra híbrida. Palavra híbrida. Você vê que aí, ó, é que cada coisa aí... Olha para a moral. Olha para a moral. Eu tenho um prefixo mais um radical. Certo? Tudo bem? Olha em Florianópolis. Eu tenho uma base do português mais uma raiz. Polis é raiz. Polis não significa nada em português. Por isso que aqui está escrito morfemas, ó. Não está escrito radical. Gente, tem aluno que confunde hibridismo com composição. Porque na cabeça do aluno é assim, radical só tem um. Composição mais do que um. Derivação só tem um o quê? Radical. Composição tem mais do que um o quê? Radical. Hibridismo tem mais do que um o quê? Morfema. Podem ser dois radicais? Pode. Pode ser um radical e um prefixo? Pode. Pode ser um radical e uma raiz? Pode. Telefone. O que significa tele, gente? O que significa tele ao pé da letra? Que é o mesmo tele que está em televisão. O que significa tele? Aumentar? Não, né? É meio? É a distância. Não. Tele ao pé da letra é a distância. Televisão é ver a distância. Que palavra que deu de fone? Fonos, né? Do grego. Que outra palavra que deu em português? Telefone, que pega fonos. Fonética. Fonética, fonoaudiólogo. Então, ó, telefone, fonética, fonoaudiólogo, é tudo palavra cognata. Ouviu o que eu falei? É tudo palavra... Agora não errei, viu, Renata? É tudo palavra cognata.
Fonoaudióloga é palavra cognata de telefone, porque tem a mesma raiz. Certo ou não? O que significa fonos, gente? Som. De onde vem tele? Do grego. De onde vem fone? Do grego. Opa, então telefone não é cognato. Prof, não é cognata, é hibridismo. Ai, caralho. Por que não é hibridismo? Porque os idiomas não são distintos entre si. Ó, gente, aí eu tomei cuidado, porque o aluno, na sua tentativa de facilitar a matéria, ele fala assim, são de idiomas diferentes. Ô, turma, faltam 2 coisas, 2 minutos eu termino esse troço. E aí, sabe o que você vai fazer? Todas as outras questões do livro. Você viu que eu te dei a tarefa em 3 blocos. As questões que estão faltando agora envolvem tudo. Beleza? Hibridismo? Isso aqui cai pra caralho na FUVEST, ó. Isso aqui cai pra caralho na FUVEST. O que é neologismo? Simples. Criação de palavra nova no idioma. Olha para mim e fala, vai com calma, tá? Fala para mim quem que é o neologismo dessa palavra, dessa frase. É do Guimarães, tá? Quem que é o neologismo? Andorinhava? Andorinhava. Qual que é o processo de andorinhava? Tem de andorinhar, não é? Sufixal. Sufixal. Opa, desculpa. Quem que é? Acha o neologismo, desculpa, gente. Acha o neologismo para mim aqui nessa. Esse texto é do Manuel Bandeira. É hitlerosidade. Beleza. Qual dessas 2 palavras é neologismo? As 2. Quantos radicais está em andorinhava? Quantos radicais? 1, certo? Portanto, é uma derivação o quê? Sufixal. Hitlerosidade é de quem mais quem? Hitler mais De cidade. Hitler mais cidade. mais velocidade. Mais atrocidade. Atrocidade. Quantos radicais tem aí? 2. 2. Não, gente. Certo, Renata? Não juntou? Hitler, atrocidade, não sumiu som? Portanto, aglutinação. Peraí. Qual das 2 palavras é neologismo? Qual das 2 palavras é neologismo? As 2. São formadas por processos iguais ou diferentes? Diferentes. Tanto neologismo forma a palavra? Não. Jamais escrevam no vestibular que a palavra foi formada por neologismo. A palavra é um neologismo. Está definitivamente provado isso, gente? Tá? Só que existem 2 tipos de neologismo, tá? Vocês conhecem só esse. Tá olhando para a apresentação? Existe outro. Quando você dá significado novo, a palavra ou expressão já existente no idioma. Ó, neologismo é quando o cara cria palavra. Ou quando o cara pega uma palavra e dá um significado novo. Quem é o neologismo dessa frase? Eu que criei a frase, tá? Gatos. Por que gato é neologismo? Porque nesse sentido tá sendo empregado como gambiarra, sei lá. Como gambiarra, caralho, Letícia. Mãe, ligação elétrica clandestina, porra. Quem gambiarra? É foda falar as coisas. Ligação elétrica clandestina. Quem que é o neologismo desse? Cadê o neologismo disso aqui? Cera. Não é só cera. É fazendo cera. Não é só cera. É fazendo cera. Troca só cera por uma palavra, David. Nada. É que vocês vão trocar, né? Fica enrolando. Vocês vão trocar, fica fazendo cera porque fica enrolando. Mas, enfim, o que você percebe é que você troca a expressão fazendo cera. Isso é neologismo, tá, gente? Isso é neologismo. Então, olha para mim um pouquinho. Qual é a condição? Olha para mim. Qual é a condição para criar neologismo? Uma eu vou falar, é uma só, tá? Tem que ser autor consagrado. Portanto, nós aqui não podemos criar neologismo. Agora, quando que o autor consagrado cria neologismo? Quando não existe palavra no idioma para dar o sentido que ele quer.
Portanto, neologismo, o cara não pode sair inventando adoidado. Quem que tem dúvida? Rubão. Fala. Pode ir, David. Não, pode falar, Letícia. Obrigada. Ô, Rubão, então, tipo, eu posso falar que o neologismo, ele é bastante usado para utilização de metáforas? Pra Ou caramba, por isso Lê. que ele é criado? Pra caramba. Esse tipo de neologismo aqui, Letícia, ele nasce certamente na língua falada. Tá? E é uma merda, porque assim, existe um momento de transição entre a língua falada e a incorporação pela escrita. Por quê? Porque enquanto não é incorporado pela escrita, é considerado erro. Quer ver uma coisa de uma palavra que está em transição? É o verbo botar. Nego bota tênis, nego bota calça, nego bota matéria em dia. Pode ver que ninguém mais usa o verbo pôr. Todo mundo usa o verbo botar. Pode ver. Então, essa palavra botar, ela está num processo de neologismo. Agora, a norma ainda não aceita botar com esse sentido. Ela não aceita. Quando que isso vai ser aceito? Quando isso começar a ser... E toda mudança é assim, viu, gente? Quando isso vai começar a ser aceito? Quando começar a ser incorporado pela escrita. Então, existe um certo preconceito, e existe, da escrita em relação à fala. Tá bom? Podemos fechá-lo? Ou mais uma... Rapidinho. Desculpa, David. Não, sem problemas. Também é subjetivo. Não sei, mas... Por exemplo, isso que você falou, dos gatos. No caso, são ligações clandestinas. E eu falei gambiarra. De certa forma, é subjetivo o significado, né? Ou não? Não, é que não, você traduziu gambiarra, você traduziu... Porque é assim, Letícia, gambiarra não é só ligação elétrica clandestina, né? Gambiarra seria um hiperônimo, né? Entendeu? Tá, entendi. E outra coisa, uma coisa que eu preciso falar que é importante, tá? Você jamais no vestibular, jamais, se o cara pedir o sentido disso aqui, você jamais pode dar uma expressão de cunho oral. Jamais. Tá bom. Esse que é o problema. Né? Eu brinquei, é igual embaixo. Tem aluno que, em vez de estudar, fica fazendo cera. Aí o cara vai lá no vestibular e traduz por enrolando. É o sentido, fazer cera é enrolar. Mas você não pode colocar uma expressão oral dessa no vestibular. Eles não aceitam, eles querem a norma culta disso aí. Aí a marca de oralidade vai para o espaço. Ô, David, eu sei que você está com dúvida. Deixa eu só terminar, porque falta um bem rapidinho. Tá bom? Ó, gente, vamos lá. Para finalizar, onomatopeia. Onomatopeia é figura de linguagem, tá? Onomatopeia é figura de linguagem. Olha o que está escrito aqui. Estão olhando para a palavra? Ó. Onomatopeia é morfema, tá? Tic-tac não é palavra, hein? Tic-tac não é palavra. Ah, tic-tac é uma palavra formada por composição mais do radical tic mais o radical tac. Tomar no toba, né? Tic-tac é um morfema. Ah, tic-tac é uma palavra? Nem a pau. Tudo bem? Tic-tac. Gente, eu vou dar 2 exemplos aí bastante simples e depois eu vou te dar um exemplo de vestibular. Tá? Vocês vão perceber a diferença. Quem que é a onomatopeia aqui? Tic-tac. Ó para essa, ó. Ó, clicar é uma onomatopeia. É, David. É uma onomatopeia de clique. Foi criado o verbo clicar. Em inglês tem muito onomatopeia. Né? Tudo bem essas 2 palavras? Só que clicar é palavra, né? Você conjuga. Eu clico, tu clicas, ele clica. Então, onomatopeia pode ou não ser palavra? Ih, caralho, se pode ou não ser palavra, como é que a gente chama? Morfema. Entendeu? Não sabe se o bagulho é palavra? Tira o cu da reta. Morfema. Pronto, tá aí. Agora de vestibular. Acha para mim as onomatopeias. Acha as onomatopeias. Espera aí que puseram no chat.
Pode. Pode sim, Samuel. Pode se integrar. Ô, Rubão, no texto ganga é onomatopeia? Não sei o que significa ganga. Boa pergunta. Não é. Não é. Putz, não tô conseguindo ver a última linha. Não tá conseguindo ver? Não, é por causa do negócio do zoom que fica tampando. Mas tira. Tá vendo que onde que tem um negocinho verde, David? Tem uma flechinha do lado. Ele vai para cima. Tem não, Rubão. Hã? Clica 2 vezes na tela, David. Ah, ele Tá tirou alto. da tela cheia, É só só que tirar mesmo o assim... mouse da sua tela, colocar para baixo que some. Ah, tá. Beleza, vou tentar. Esse negocinho verde, ele vai para cima e vai para baixo. Tá escrito assim na última linha. E o arrolo da saudade e da ternura. E o arrolo da saudade e da ternura. É isso que está escrito na última linha. E o arrolo da saudade e da ternura. Ô, Larissa, ganga não é aí a onomatopeia. Ganga é uma substância que envolve minério, impureza. Uma substância impura que envolve minério. Tá? Entendi. Alguém consegue? Clangor? Alguém conseguiu? Tron? Não. Não é clangor? Tron. E a rola? Tron. Quem falou tron? Eu, Larissa. Chutou ou faz ideia do porquê? Eu acredito que seja por causa dos... Não. Assim, tron eu me lembro é som, mas não sei o porquê. Tá imitando um som. Tá imitando um som. Que som? Estrondo? É um... Isso! Aí, ó. A palavra estrondo é uma derivação sufixal de tron, que é o barulho que faz o canhão quando atira. O que a gente fala? O canhão atirou. O que a gente, quando criança, faz? Ah, o canhão fez pum. Bum, sei lá o que você fala. É o tron que o canhão fez. Que outra palavra tem aí? Ô, Rubão, eu pensei, mas acho que não também. Cascalhos. Não. Lira é? Não. Arrolo? Arrolo mas eu chego, tem uma antes de arrolo, tem 3. Rubão, clangor não é mesmo? Você tem certeza? Tô louco. O que é procela? O que é procela? Alguém sabe? Procela? Não? É tempestade. É uma tempestade. Numa tempestade, venta muito ou venta pouco? Muito. E quando venta muito, parece que tá o quê? O vento tá fazendo o quê? Assoviando? Aí, ó, assoviando. Então é o silvo. Exatamente, silvo. Logo, gente, existem as duas formas, ó. Assoviar e assobiar. Assoviar e assobiar. Por isso que tem gente que é preconceituosa e fala assobio. Não é assobio, é assovio. Assobio é corruptela. É igual subaco e sovaco, mano. Existem as duas, sabia? Sabia que existem as duas palavras? E quem falou de arrolo? Eu esperava que arrolo vocês pegassem. Quem falou de arrolo? Felipe. Sabe por que arrolo é, Felipe? Eu acho que é alguma coisa a ver com enrolo. Não. É o barulho que pomba faz, que pássaro faz. Aqui. Vocês não tiveram aula na escola de voz dos animais? O cachorro... Não, é da pombinha que chama rola? É, porra. É, porque o barulho dela é baixinho. Ó, o cachorro late, o gato mia, a vaca muge, a pomba arrola. É daí que vem Eu não lembro da pomba, não, prof. Então, é pássaro no geral. É pássaro no geral. É que usa mais para pomba. Que é aquele barulho que não deixa o cara dormir. O cara fala, puta, essa pomba que fica fazendo esse barulho. Fala, que barulho? O cara fala, em vez de falar que a pomba fica rolando, o cara fala, é porque não sabe o verbo. Bom, gente, brincadeiras à parte, é assim, ó. Cai muito pouco isso aqui, mas é só para falar. Onomatopeia é figura de linguagem. Tá? Espera aí. Qual é o processo? Isso aqui não tem ponto sem nó na minha aula, né? Qual que é o processo de silvo?
Qual que é o processo de Silvo? É regressiva. Isso, de quem? Silvar. E como é que vocês sabem? Porque silva é um substantivo abstrato que indica ação. Pronto. Aí, ó. Silvo é regressiva? É, e é uma onomatopeia. Sacaram? Fechou? Bom, o que é silvar? 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 Nada. É assobiar. Aí o verbo vai com A. O verbo vai com A. Assoviar. Ah, entendi. É porque eu só peguei silvar do... Não. Tá? Ô, gente, ó, então, bem rapidão. Peraí. Professor, rapidinho. Só um minuto. Peraí. Só um minuto. Ó, então isso aqui não é processo de formação de palavras. Está encaixado nessa aula porque o aluno confunde. Fechou? Turma, sexta-feira a gente começa a matéria nova, acentuação. Tá bom? Eu vou continuar aqui, vou deixar gravado. Eu vou deixar gravado porque tem dúvida aí. Quem quiser sair por conta do plantão de física, fica à vontade. Está encerrada a aula de processo. Tarefa, eu vou colocar no grupo. Fazer as demais questões do livro. Termina da apostila e faz a do livro. Beleza? Pronto. Agora eu tiro dúvida. Pode falar, Caiane. Vai no poema, por favor, de novo. No poema. Que, por um acaso, é o último. Peraí. Rubão, você pode compartilhar. Eu sei. Eu estou voltando a compartilhar agora. É que eu dei uma leve cagada. Pronto, agora eu estou compartilhando. Bora. Opa. Aí, fala. Ali na última estrofe, não tem tuba de alto clangor? Clangor. Não vem de clamor? Aí também não é uma onomatopeia? Não sei se vem de clamor, tá? Não, é que veio sentido de clamor para mim por causa tuba de Sabe o que é tuba? Sabe o que é tuba? É musical. Não, tuba é um instrumento musical, né? Então, é um instrumento musical, não é? Só um pouquinho. De quem que ele está falando? Última flor do lácio. És a um tempo... Pode ver que o verbo ele está implícito um monte de vezes. És a um tempo esplendor e sepultura. És ouro nativo que na gangue impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura. És tuba de alto clangor, líria e singela, que tens o tron e o silvo da procela. És o arrolo da saudade. De quem que ele está falando? Última flor do lácio. O que é lácio? O que é lácio? Sei lá. Sabe quem que é a última flor do lácio? É a língua portuguesa. Lácio, então, é que vocês não sabem o que significa o poema. Lácio é a região da Itália, da antiga Roma, de onde se formaram as línguas neolatinas. Gente, vocês sabem me dizer algumas línguas que vieram do latim? Português é óbvio uma, o que mais? Sabe me dizer alguma outra? Obrigado pela ação ativa. Espanhol, francês. Espanhol, francês, o que italiano. Mais? Italiano, o que mais? Inglês. Inglês não, inglês é língua anglo-saxã. O romeno vem do latim, mas não. O galego também, né? O quê? O galego também. É que o galego hoje em dia não existe mais, né? É o galego que é Eu lembrei dos povos germânicos aí. E não, germânico é anglo-saxão. Tá. Na verdade é saxão, né? Tá? Mas tudo bem. São 7 línguas. Cadê a câmera? São 7. Qual que foi a última língua formada? O português. Última flor é uma metáfora que nasceu por último. Lácio é a região da Itália, da antiga Roma, de onde se originaram as línguas. Ela é inculta e bela. Ó, português é inculto e belo.
há um tempo esplendor e sepultura. Por que sepultura? Porque quem não domina a língua portuguesa morre. Está vendo que ele está trabalhando com antítese? És há um tempo esplendor e sepultura. Esplendor é aquilo que dá vida, sepultura é aquilo que dá morte. Ouro nativo nasceu sem qualquer interferência. É um ouro puro, que na gangue impura, ou seja, que é cercada ainda de impureza. Está velando, está em ordem inversa, né? Ó, a brutamina entre os cascalhos vela. Vela entre os cascalhos a brutamina. É difícil entender poema, né, gente? Amo-te assim. Amo-te quem? Última flor do nácio. Esse T é anafórico de último. De última flor do lácio. Tuba de alto clangor. Ou seja, é uma música que repercute. É que tuba é um instrumento. Então não seria onomatopeia, clangor? Não, não. Ah, tá. E clamor também não é onomatopeia, viu? E clamor não é onomatopeia, porque não está imitando nada. Clamor, sim. Clamor é uma palavra, onomatopeia não é palavra que expressa som, é palavra que imita som. Trom, a palavra trom, está imitando o som do barulho do canhão. Silvo, a palavra silvo, está imitando o som do... Eu não sei assobiar, tá? A palavra silvar está imitando esse som. Tá? O arrolo está imitando o som que a pomba faz. É palavra que imita som, não é palavra que expressa som. Porque senão a palavra gritar seria uma onomatopeia. A palavra gritar em si não imita som nenhum. Mais dúvidas, gente? Valeu, Rubão. Obrigada. Imagina, Caio. Rubão. Fala, David. Eu me perdi nas cognatas. Você pode colocar o slide lá, por favor? Lógico. Opa, tem que tomar cuidado que senão vai a milhão. Fala, David. O que eu não entendia é o da pedra. Pedra, Pedro, todas essas palavras, elas são cognatas? Todas cognatas. Mas, tipo, não tem sentido diferente? Então. O Pedro e o Pedro, por exemplo? O que significa o nome Pedro na origem? Quem quer ver? Meu. Essas coisas. Não sei se tem alguém aí que sabe. Quem que é o primeiro apóstolo de Cristo? Quem que é o primeiro apóstolo? Pedro. Quem que guarda na religião? Quem que é o apóstolo responsável por guardar a chave do céu? Pedro. Pedro também. E por que é Pedro que guarda a chave do céu? O cara que guarda a chave do céu, ele tem um cargo importante. Certo? E por que é o Pedro? Fala que sob Pedro foi construída a base da Igreja Católica. Tudo isso é religião, tá? Se tem alguém aí que é bastante religioso, né? E se puder me corrigir, fica à vontade. Eu só sei disso por estudo. Não tenho uma base religiosa forte. Eu tenho uma base, eu estudo religião, o que eu estudei de religião é com interesse linguístico. Mas pensa nisso, David. Por que é o Pedro que guarda a chave do céu? Alguém sabe? Duro como pedra, né? Então, ele é metaforicamente, né? Pedro... Pode falar? Pode, Caiane. Então, quando eu fazia catequese, as tiazinhas, né, falavam assim pra gente que Pedro é que guarda a chave do céu porque é pra fortificar, né? Como era a passagem ser fortificada. E por que fortificava a passagem? Por causa que era Pedro vinha de pedra, duro como pedra. Então qual que é a ideia? O não merecedor consegue entrar no céu? Não. Não. Tem uma passagem de Cristo que fala que Cristo diz assim, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, pelo fundo de uma agulha, do que um rico passar pela porta do céu. Por que tem essa metáfora? Porque como é que um rico vai tentar entrar no céu? Com dinheiro. Tentar corromper. E Pedro é incorruptível. Por que Pedro é incorruptível, David? Porque ele tem um caráter rígido
como uma pedra. Ele é incorruptível. Justo, entendi. Nas línguas ocidentais, ô David, os nomes perderam significado. Mas existem alguns nomes que têm significado ainda. Nas línguas orientais é muito comum isso. Nas línguas orientais é muito comum. Nas línguas ocidentais se perdeu. Entendeu? Mas você lembra quando a gente analisou o texto da Clarice Lispector, Sofia, Sabedoria? Isso tem, mas é uma coisa que perdeu o interesse nas línguas ocidentais. Por quê? Porque a língua ocidental, como é que dá nome hoje em dia no Brasil? Imitando americano. Você tem o Ravis Gleidson, que é um porra que não significa nada. Entendeu? Mas se perdeu. Fechou? Entendi. É que na hora, tipo, eu falei, ué, qual que é o sentido comum do Pedro e Pedra? Aí, tipo, eu até marquei para depois Por que eu não falei na hora, ô David? Porque ninguém perguntou, eu falei, bom, todo mundo sabe, eu saí falando. Entendeu? Falaram, eu soquei o bucho. É que na real... Pedro e Pode Pedro, falar. ó, o que é importante para o vestibular, tá? Pedro e Pedro são pedra, oh meu Deus, pedra e Pedro são palavras primitivas, as duas, e elas são cognatas entre si. Então, palavra cognata nem necessariamente tem que ter processo. Palavra cognata nem necessariamente tem que ter processo. Agora, pedreiro já é derivação sufixal, tá certo? Pedreiro já é derivação sufixal e tem processo. Fala dele. Justo. Não, então, é que tipo, sabe o empedernido? A última ali que você usou? Tipo, eu não consigo ver semelhança gráfica. Também, tipo... Então, a semelhança na grafia, peraí. Aí eu vou te mostrar. Onde está... Peraí. Onde está o bagulhinho para escrever? Ah, eu mexi no vídeo e agora desapareceu o negócio para escrever. Peraí. Deixa eu ver se volta. Apareceu. Ó, a semelhança, David, tá aqui, ó. Ó. Tá vendo que aqui tem... O que aconteceu? Compara esse trecho com esse trecho aqui, ó. O que aconteceu? O E se enfiou no meio do R aqui, ó. Tá vendo, ó? O E se enfiou no meio do R. Ó o E aqui, ó. Ele se enfiou no meio do R. Por isso que eu coloco semelhança, não igualdade. Tá vendo, ó? Semelhança. Aqui, David, ó, do D trocou pelo T, ó. E esse E que estava aqui sumiu, tá vendo? Ó, o E sumiu. Agora aqui nessa, ó, o E que estava aqui, ele veio aqui para dentro, ó. Nada mais do que isso. Justo. Entendi. Mais alguma coisa, gente? Ô, Rubão, naquela frase lá que você deu de exemplo dos gatos e do aluno fazendo cera. Tá. Para gatos, eu poderia colocar ligação elétrica clandestina. E no cera, qual seria a melhor forma de dar um sentido formal? Peraí. Também estava com essa dúvida. Então, eu quando criei o exemplo, André, e foi de propósito, você vê que coisa... A gente está em 8 pessoas agora, né? Quando eu falo algumas coisas em aula, eu fico falando para esperar a dúvida. Se fosse na sala de aula, o que aconteceria? A sala inteira ouviria a minha resposta. Agora, vão ouvir 8 pessoas. Ali, e eu fiz de propósito, por causa dos gatos, o que você faz? Você troca por ligação elétrica clandestina. Tá? Fazendo cera. Existe uma expressão? Não. Então, como é que você vai fazer? Você vai negar o que está escrito antes. Tem aluno que, em vez de estudar, não estuda nada. Você entendeu? Ah, tá. Entendi, eu nego. Entendeu? Esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui, que eu espero que tenha pergunta durante a aula, eu falei várias vezes, né? Quando eu brinquei com a Letícia, e aí embaixo eu falei, nego vai escrever enrolando, eu esperava que fizessem a pergunta. Não fez, eu fui para frente. E aí, de repente, começou a sair todo mundo. Paciência. Lembra que eu falei assim, gente? O cursinho não corre atrás. Você vê, vocês pagam a mensalidade do cursinho de acordo com o desconto que vocês obtiveram por prova de bolsa. Só que o que vocês usam do dinheiro, de vocês pagando mais ou pagando menos, isso é diferente, o que vocês usam é diferente.
Tem aluno que usa mais, tem aluno que usa menos. Aí, o que o aluno vai usufruir é ele que decide. Mais alguma dúvida? Tudo bem, André? Ficou claro? Ficou sim, obrigado. Rubão, desculpe. Oi, fala. Imagina. Imoral, então, não é hibridismo, né? O quê? Ou é? Imoral é hibridismo também, né? Com I. É também. É também. Mas tipo, peraí, o moral é do latim. Peraí, Caiane. Desculpa, David. É que tua pergunta... Peraí. Alguém ia perguntar antes? Não, é que a Caiane levantou a mão e eu me desconcentrei, David. Faz a tua pergunta. Então, imoral, ele é hibridismo também? Não. Porque eu ia de latim, né? É do latim. É justo. Entendi já. É só isso mesmo. Tá? Uhum. Beleza. Fala, Caiane. Foi mal aí por atrapalhar, professor. Não? Então, foi mal aí por atrapalhar seu raciocínio. Tranquilo. Então, eu estava confundindo hibridismo. Posso falar que hibridismo é junção de morfemas, né? Não é composição. Não é composição. Não. Composição necessariamente, Caiane, é junção de radicais. Por isso que eu me preocupo em um aluno falar essa palavra é híbrida e achar que necessariamente tem dois radicais. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá. Tem dois morfemas. Por isso que aqui em amoral... Mas pode ter duas raízes, não pode? Pode ter duas raízes. Porque são de primitivo, né? A raiz vem do primitivo. Isso. Pode ter duas raízes. Pode. Sim. É que confunde um pouco. Então, é que assim, quando fala em processo é radical. Quando fala em processo é radical. Falou em neologismo, hibridismo, já não interessa mais radical, interessa morfema. Morfema, certo. Seja radical, pode ser que morfema seja raiz. Tá entendendo? Tô. Obrigada. Imagina, tem uma palavra, que agora me fugiu, que ela tem dois prefixos, daqui a pouco eu lembro dela. Se eu lembrar, eu falo ela tem dois prefixos, um é grego, outro é latino, e a palavra é híbrida. E ela só tem um radical. Mas como um prefixo é grego, outro é latino, o radical é latino, um prefixo é latino. Até aí ela não era híbrida. Aí entra um outro prefixo grego. Aí ela virou híbrida por causa do prefixo grego que se juntou com o prefixo com radical latino. É que eu não me lembro da palavra. São poucas as palavras que tem assim. Mas é morfema. Não é necessariamente radical. Gente, posso encerrar? Pode sim, valeu, Rubão. Falou, gente. Bom. Valeu, vocês. Tamo aí, qualquer coisa é só chamar. Falou? Tá bom. Valeu, tchau, tchau. Tchau.